Bom, eu estou aqui com a professora Alessandra Turini Bolsoni Silva, que é livre docente e professora da Unesp Bauru. Acabou de fazer a sua apresentação na BPMC 2020, cujo título foi Habilidades Sociais no Relacionamento entre Pais e Filhos. Alessandra, queria te agradecer muito por aceitar o nosso convite para falar aqui na Dia de Lab sobre a sua apresentação. Eu que agradeço o convite. Na sua apresentação, você inicia falando, então, um pouco sobre habilidades sociais, depois traz muitas definições de muitos autores sobre práticas parentais, e aí, no final, você relaciona isso, né? Você poderia iniciar falando para a gente, então, que você cita ali em algum momento habilidades sociais e também competências sociais. Você poderia diferenciar os dois? Sim, para o analista do comportamento, uma coisa não faz muito sentido sem a outra, né? Porque nos interessa saber qual a função dos comportamentos e, penso que do ponto de vista da análise do comportamento, uma pessoa habilidosa é aquela que emite comportamentos que produzam reforçadores, né? De forma a garantir que consiga resolver problemas, etc. No campo das habilidades sociais, as habilidades sociais são comportamentos topograficamente identificados e a parte dos estudos em habilidades sociais, de fato, vai mensurar habilidades sociais, mais do que o contexto em que essas habilidades vão acontecer, né? Então, eu, quando uso o RE, eu estou buscando as interações, então eu estou avaliando as habilidades sociais na interação com os filhos, com os professores, né? As habilidades sociais dos pais, na interação com as habilidades sociais dos filhos, os outros professores, na interação com as habilidades sociais das crianças. Mas é menos usual. Então, no campo, seja nacional ou internacional, as pessoas vão avaliar topografia de respostas, que também importa, e a frequência com que elas ocorrem. Então, faz perguntas, inicia a conversação, faz pedidos, estabelece limites e assim por diante. Então, acaba que a maior parte dos instrumentos estão preocupados em identificar a ocorrência destas respostas, que são abertas, observáveis, e a frequência com que elas ocorrem do ponto de vista de quem está relatando, né? Ou então de uma medida de observação também. E, então, o conceito de competência social, né, vem lá de trás. Então, para citar, por exemplo, Eckfall, que eu não falei, né, na apresentação, ele vai dizer que a competência social, então, ela tem um cunho avaliativo. É como se alguém de fora fosse olhar e dissesse assim: essa tarefa foi concluída a contento, ela garantiu um bom desempenho social, né? Porque a pessoa tem desempenhos sociais, podem ser habilidosos ou não. Então, a pessoa competente socialmente seria aquela que é capaz de identificar qual é a melhor resposta de habilidades sociais, em qual contexto, né? Prevendo consequências. Né? É um controle por regra, para usar uma terminologia que a gente pensa. Então, eu tenho vontade de expressar a minha raiva, porém agora eu não estou me sentindo bem, eu não vou conseguir me controlar, então eu não vou me expressar, porque eu não vou conseguir fazer de uma maneira habilidosa. Eu vou sair da situação, eu vou ser, então, inassertivo, e ainda assim eu vou ser competente, porque eu estou vendo que o melhor para eu fazer agora é sair de cena, me acalmar, e então é que eu vou tentar fazer a minha expressão, dizer: fulano, aquilo que você me disse, não gostei, por causa disso, etc. A pessoa competente socialmente é aquela que não só tem no seu repertório habilidades sociais, mas ela é capaz de saber quando utilizá-la, né, para produzir os reforçadores positivos, negativos, de que importam para ela. Perfeito, perfeito. Você fala também que o Patterson, quando fala sobre comportamento infantil, ele diz que o temperamento da criança importa, mas que as práticas parentais importam muito mais. O que isso significa, Alessandra? Significa que sabemos que pessoas são diferentes. E há crianças mais fáceis de lidar e outras que são mais difíceis de lidar.
Se a gente lida, por exemplo, com uma criança que tem comportamentos que se assemelham ao TDAH, para ela é mais difícil de ser regular, para ela é mais difícil de seguir regras. Ela tem um jeito de funcionar, aumenta o risco dos usarem práticas negativas, porque eles se irritam mais fácil. Porque vai exigir deles uma quantidade de repertório para estabelecer limites, mais do que uma outra criança que não tem essa dificuldade. Então, o comportamento da criança, ela obviamente importa em ambiente para o comportamento dos pais. No entanto, se, como diz o Barclay, né, pais que cuidam de crianças que têm, né, comportamentos aí que coincidem com o TDAH, né, que levam o nome de TDAH, eles precisam ser cuidados, porque eles precisam de ter tanto repertório, de tantas estratégias de se autocontrolar e de monitorar, que leva à exaustão e maior risco, então. Se a gente for vasculhar a literatura, a gente vai verificar que práticas negativas dos pais, como gritar ou bater, ocorrem muito mais frequentemente, né, quando a criança é mais difícil de acalmar, quando a criança exige dos pais muitas estratégias até seguir uma regra. As crianças são diferentes. Aquela criança que você diz, isso não pode, pronto, ela obedece, é muito diferente daquela que vai insistir, 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 insistir. E a gente tem crianças de todo modo, né? Então, é nesse sentido que eu interpreto a fala do Patterson, né? De que é mais fácil lidar com as crianças do que com outras. No entanto, se os pais souberem, tiverem estratégias, elas vão bem, apesar de algumas serem mais isoladas ou de outras serem mais extrovertidas, até demais, né? Mas se os pais souberem como fazer isso, elas vão seguir bem. Acho que é neste sentido. Como ele também fala das variáveis contextuais. Se uma mãe passa por um divórcio, um pai passa por um divórcio, mas mesmo assim consegue ser consistente no estabelecimento e consequenciação de regras, continua sendo comunicativo positivamente, afetuoso à criança, apesar do divórcio e do estresse que isso gera, a criança vai seguir bem. Agora, se o estresse alterar demais o humor dos pais, eles não conseguirem se controlar, agir com consistência, jogar um contra o outro, tirar o contato um dos outros, pronto. Aí eu estou colocando a criança numa situação de interação com maior risco para aparecer comportamentos de obediência, agressividade, por aí fora. Sim, sim. Isso só mostra para a gente por que, então, o analista do comportamento que trabalha com crianças não pode abrir mão de trabalhar com os pais também, né? Perfeito, né? Eu acho que sim. Nós temos visto que fazer atendimentos com as crianças, por exemplo, no Promove Crianças, que é um dos livros que eu sugeri ali, a leitura, o que nós fazemos? A gente ensina comportamento de habilidades sociais para as crianças. Mas veja, as crianças mesmo que fecham os indicadores de problema de comportamento, que a gente percebe pelos instrumentos que elas teriam mais indicadores de problemas de comportamento, ainda assim elas têm habilidades sociais. Por que é que as habilidades sociais não funcionam como funcionalmente equivalentes? Então, teve uma dissertação de mestrado da Vanessa Leme, hoje ela é professora da UERJ, que a gente percebeu isso. A gente entrevistou mães de crianças que tinham problemas de comportamento e que não tinham problemas de comportamento, e a gente perguntou a essas mães o que elas faziam quando a criança emitia tal comportamento habilidoso, como, sei lá, fazer um pedido, expressar afeto e por aí afora. E a gente descobriu coisas muito interessantes. A gente descobriu, sobretudo, que nas mães das crianças que fechavam pela ECI na época, indicador de problema de comportamento, elas chegavam a punir as respostas habilidosas das crianças. Além disso, elas aconteciam com menor frequência. E eram inconsistentes também. Ora elas valorizavam, ora elas brigavam, se expressaram uma opinião, a mãe brigava. O grupo das crianças sem problemas de comportamento, essas habilidades funcionavam para produzir reforçadores, porque a mãe a valorizava, né? Então, veja, quando a gente identifica os comportamentos de habilidades a serem ensinadas no Promove, a gente identifica quais?
Aqueles que as crianças com problemas de comportamento realmente têm déficit, pela literatura vasta, empírica aí. E aí, quando a gente ensina essas habilidades, a gente consegue alguma generalização. A gente consegue que as práticas do professor melhorem na escola, as positivas e as negativas caem na família também. Isso a gente acabou de defender um estudo experimental da Alessandra Falcão, que a gente testou com 20 crianças no grupo controle, 20 no experimental, avaliando por pais, por mães e professores, as interações sociais e os comportamentos delas, e nós vimos isso. As crianças aprendem habilidades sociais e têm alguma generalização. No entanto, não necessariamente resolvem os problemas de comportamentos na totalidade. Porque no trabalho da Alessandra, as crianças tinham problemas internalizantes e externalizantes na escola e na família. Então, era o pior quadro que a gente poderia pensar. E ainda assim, elas melhoram muito e têm generalização. No entanto, quando a gente trabalha com os pais, a gente vê que elas deixam de ter problemas de comportamento. Porque se eu ensino as habilidades sociais e elas no contexto natural não produzem os reforçadores, eles não conseguem fazer o seu papel de funcionamento equivalente aos problemas de comportamento. E, portanto, não se mantém. Então, eu penso que o trabalho com a criança é de fundamental importância. Portanto, se puder casar com orientação de pais, o casamento seria perfeito, né? Daria muito certo. Sim. Você fala na apresentação que habilidades sociais e relacionamento entre pais e filhos são grandes temas dentro da literatura, né? E você está me dizendo que eles se relacionam, você está me mostrando como eles estão relacionados, né? E muitas das propostas de trabalho com pais, com práticas parentais, focam muito no desenvolvimento das práticas, mas não no desenvolvimento de habilidades sociais dos pais. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, sim. É algo que a gente tenta recuperar um pouco da literatura. Até faz algum tempo, em 2010, a gente fez uma revisão de literatura sobre programas para lidar com problemas de comportamento e a gente descobriu exatamente isso. A maior parte dos programas se preocupa em ensinar a estabelecer limites, me parece. Né? Então, vamos identificar comportamento apropriado, vamos identificar comportamento inapropriado, vamos ensinar a conscienciar um e outro, né? Vamos ensinar estratégias para monitorar e estabelecer limites. Perfeito, a gente deve fazer isso também. No entanto, se a gente estuda a Webster Stratton e a literatura que ela traz, ela chama muita atenção para a promoção de interações positivas. Eu vi na autora um bom casamento com as habilidades sociais, no sentido de que esses comportamentos são funcionalmente equivalentes e não posso só ensinar os pais a interagir positivamente para estabelecer limites. Eles precisam melhorar o clima na família, melhorar as interações sociais. Por isso que aquele monte de comportamento que eu sinalizei na prevenção. Então, quando, por exemplo, a gente elabora ou promove pais, a gente tem este foco. Primeiro, a gente trabalha com a promoção de interações. Só que é lógico que não trabalha só com a promoção de interações positivas, porque aí, como diz a própria Webster, se a gente quer falar de uma coisa, os pais de outra, não vai adiantar. Então, a gente tem que rebolar a partir de formulação de caso, que a gente faz previamente para cada um dos casos, se no atendimento individual ou de grupo, não importa isso, tal como a gente aprende na terapia comportamental, é o foco, né, análise funcional e nos objetivos de cada um, ainda que a gente siga um programa, a gente ensina comunicação para melhorar a interação e para lidar com um problema que apareceu na escola aquele dia, por exemplo. Então, todo o tempo a gente faz esse casamento. E só num segundo momento é que a gente ensina ou a gente discute com os pais as estratégias propriamente para estabelecer limites. E quando a gente chega lá, a maior parte dos problemas já se resolveram, porque a gente vai na função. Né? A gente vai na função de ensinar, então, os pais a dar atenção, ajudar a resolver problemas. A gente vai na função. Agora, é certo que com crianças que já têm um diagnóstico de transtorno opositor ou de TDAH, vai precisar de outras estratégias também simultaneamente, porque são crianças mais difíceis de regular. Mas é possível fazer isso com prática positiva, sem precisar recorrer à prática negativa de educação, né? Perfeito. Alessandra, muito obrigada. Queria te agradecer. É muito bom te ouvir. Eu E que a gente agradeço, Valessa.
a quantidade de informações, assim, faz muito sentido o tanto, a ampla gama de publicações que você tem na área, né? A gente te ouve e percebe que faz todo sentido, você tem muito conhecimento sobre o tema. Então, eu te agradeço muito por ser tão gentil e dedicar o seu tempo para falar aqui com a gente da Dia de Lab, que é a plataforma feita por analistas do comportamento, para analistas do comportamento. E em breve a nossa entrevista estará disponível por aí. Está ótimo, então. Muito obrigada. Agradeço a todos vocês. E até logo. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.